Essa é a segunda parte do vídeo Seja Como o Fim, por isso caso você não tenha visto a primeira parte, eu recomendo que assista. Durante a sua infância, Finn se esforçou para proteger os inocentes do mal, ganhou validação externa ao receber recompensas e gratidão daqueles que salvou. Agora, quando Finn usa sua empatia para nutrir relacionamentos mais profundos com essas pessoas e se conectar com outras, como o Sr. Raposo e o Rei Gelado, Finn aprende mais sobre essa comunidade e começa a vê-la como um grupo de pessoas com quem ele realmente se importa e ao qual pertence. O Finn ainda é o herói que a gente conhece, mas as suas motivações se tornaram mais complexas e baseadas na empatia. Portanto, em resposta à questão de Glob, e após uma autorreflexão mais aprofundada, seu papel como herói pode ser redefinido como proteger seu lar, nesse caso a Terra de Yu, porque ele realmente se conecta, se esforça para entender e se importa com seu povo. Embora Glob demonstre comprometimento com seu propósito, se sacrificando para salvar a sua sociedade, ações menos drásticas, como ajudar outras pessoas em crises internas e construir relacionamentos duradouros, levariam Finn longe em sua jornada para se tornar uma parte significativa de sua sociedade. E um exemplo disso é quando no final do episódio ele fala que a princesa Pula-Pula precisa de ajuda. Embora tenha começado em um estado de exclusão de identidade, Finn agora alcança a realização da sua identidade. E com uma identidade completa, embora não totalmente definida, Finn percebe que a conexão humana que ele buscava para preencher a sua identidade estava presente o tempo todo, que as criaturas de Yu, como Jake ou Brisinha, são mais humanas do que seu próprio pai jamais poderia ser. Portanto, Finn pode suportar e resolver a dor de sua vida protegendo, ajudando e estando com as pessoas que ama. Finn agora tem a empatia necessária para entender os outros por meio da comunicação interpessoal e por meio da autorreflexão. Ele ganhou uma nova perspectiva de vida. No entanto, com exceção de episódios como a Guerra do Pijama, Finn frequentemente foi um observador passivo ao longo da temporada, como foi no plano astral. Considerar e compreender essa interação de fatores sociais, culturais e temporais é o que permite que Finn se torne um herói não impulsivo e mais contemplativo, que ainda assim se decide a fazer a coisa certa. Finn encontra a chance de encarnar a sua identidade recém-definida no episódio final da temporada O Cometa, em que ele e o Jake viajam ao espaço para impedir que o tirano cósmico Orgalorg use o poder do cometa catalisador para escravizar o universo. Orgalorg possui autonomia em sua capacidade de abusar de qualquer oportunidade para obter mais poder, mas sem empatia e autorreflexão, ele carece de autoestima e disposição para encontrar seu lugar na sociedade e, por extensão, no universo para aceitar qualquer coisa que não seja se tornar o governante de tudo. Por ser tão controlador, ele ironicamente perde o controle da situação. Ele desejava manter a sua identidade como um tirano todo-poderoso diante da mudança, mas também se aprisionou em velhos hábitos e foi derrotado ao se recusar a redefinir a sua identidade. Finn, em contraste, finalmente aceita seu lugar no universo. Quando Finn e Jake são dominados por Orgalorg e deixados à deriva no espaço, Finn reserva um momento para acalmar seus pensamentos e refletir sobre a situação. Ele reflete sobre a empatia e a comunicação interpessoal que lhe permitiam estabelecer relacionamentos mais saudáveis e satisfatórios com outras pessoas, e ele entende que a comunidade pela qual ele passou a se importar profundamente está em grande perigo e que simplesmente se debater no meio do nada não ajudará a salvar a sua comunidade. Ao considerar as poucas opções disponíveis para ele nessa situação, Finn tenta reavaliar seu relacionamento com o universo e assim fazer um apelo a forças maiores. Então ele abre seu coração cantando: tudo se encaixa em seu lugar. Estou onde devo estar. A vida é o que me trouxe aqui. Por isso não vou temer. Por muito tempo, pareceu que o universo foi projetado para o Finn se sentir miserável, mas o universo é na verdade um lugar predominantemente neutro, que reflete nossos estados de espírito e vontades de viver atuais. Isso não quer dizer que circunstâncias externas como nossa criação, gênero, raça, forças sociais e circunstâncias extraordinárias nos desviem. Eventos terríveis que ocorrem não desempenham um papel importante em nossa capacidade de encontrar paz interior e ser feliz. Tais circunstâncias tornam absolutamente mais difícil para algumas pessoas mudarem ou encontrar seu lugar. Em relação a Finn, que admite estar em um estado mental precário e lutando contra emoções complexas, muito de seu próprio sofrimento foi causado por ele mesmo, como a perda de sua namorada e a escolha imediata de viajar para a casa do pai. Agora, o Finn está começando a abandonar seu foco limitado e a enxergar o panorama geral, como, embora seja uma pequena partícula na vastidão do espaço, ele está conectado a tudo dentro desse espaço e tem controle sobre suas próprias ações, talvez por acaso ou usando a vontade que possui para
confundir sua intenção com o universo, Finn acaba por flutuar em direção a ninguém menos que seu pai. Martin deixou um grande impacto na psique de Finn e é um personagem importante na sexta temporada, mas tem poucas aparições reais. Não há muito mais que precisamos ver de Martin, porque na tela e fora dela, ele está sempre preso no mesmo ciclo de ganho e perda material e nunca está satisfeito. Martin não vê valor na vida, incluindo a sua própria. Finn, no entanto, percorreu um longo caminho desde seu abandono, tornando-se mais reflexivo, empático e construindo uma identidade dinâmica que lhe permite ser moldado pelos outros e estar aberto à mudança. Mudar de rumo não significa abrir mão de quem você é, significa abrir mão de quem você não é. Você tem liberdade de escolher. E ao ter essa última conversa com seu pai e expressar as suas ideologias ou a falta delas, Finn agora entende que nunca receberá uma resposta satisfatória sobre seu abandono e pode aceitar não ter um relacionamento significativo com Martin, já que ele nunca retribuirá seu afeto. Finn, como alguém que está vivenciando o final da adolescência, não precisa que Martin o ame para resolver seus problemas emocionais. Ele agora é capaz de se amar plenamente e fazer as suas próprias escolhas. Então, no final, ele acaba por reafirmar a sua identidade de herói e deixa o Martin ir. Assim como a sua versão infantil do passado, Finn heroicamente se lança ao perigo, arriscando sua própria segurança. No entanto, ao invés de agir exclusivamente no momento presente, Finn também incorpora empatia e autorreflexão em sua decisão. Ao desenvolver a capacidade de assumir as perspectivas de outros, Finn finalmente consegue empatizar com Martin, porque ele conecta o vazio apático que experimentou em Brisinha com as experiências de Martin, então ele assume que não há como mudá-lo. Ao longo da sexta temporada, a espada de grama de Finn frequentemente serviu como uma representação visual de seu estado emocional. A sua presença como flor refletia seu próprio vazio e a ausência de si mesmo, e seu crescimento em um braço de grama representava sua recém-desenvolvida habilidade de amar verdadeiramente a si mesmo e aos outros. Finn até então era incapaz de controlar a sua espada de grama, uma vez que ela age completamente por impulso. No entanto, ao se tornar em paz consigo mesmo em corpo e espírito e usar um propósito singular, porém complexo para conduzir suas ações, Finn mantém a sua identidade heróica redefinida enquanto lida com essas situações complexas. Então ele finalmente, mesmo que temporariamente, ganha controle completo sobre essa parte de si mesmo. Ao enfrentar o poderoso Orgalorg, o braço de Finn se torna um chicote verde de grama para refletir a sua determinação de agir em sua vida e salvar sua sociedade. E com cortes rápidos, esse monstro desesperado para manter o controle desmorona diante de um jovem herói que se redefiniu por meio da mudança, mas que consegue permanecer o mesmo. Ao chegar no ápice da jornada de Finn na luta para se tornar adulto, quero enfatizar que apesar da natureza metafórica da série e dos múltiplos elementos filosóficos explorados na sexta temporada em particular, Hora de Aventura quase sempre consegue ser sincera ao abordar tópicos pesados e abstratos como sexualidade, planos astrais e identidades conceituais. Hora de Aventura se certifica de se manter ancorada na jornada pessoal de Finn e em suas interações com outros personagens. Há alguns episódios que ele não consegue evitar seus desejos, mas nunca quando Finn está envolvido em um papel significativo. Isso acontece porque, assim como Finn como um adolescente em crescimento, Hora de Aventura, ao amadurecer em sua sexta temporada, continua a se lembrar de suas raízes lá da primeira temporada, como uma série repleta de palhaçadas bobas, boas intenções e calor genuíno. Ao redefinir esse calor e bondade para que ainda possa existir dentro do contexto de um mundo mais sombrio e complexo, Hora de Aventura ainda mantém a sua identidade essencial e compõe em palavras uma canção que vem expressando por meio de seus temas e personagens o tempo todo. Cantar em Hora de Aventura frequentemente expressa as emoções mais profundas com as quais os personagens lutam, como o Finn se sentindo perdido na escuridão em Brisinha e apelando para o universo em Yokometa. A música Tudo Permanece expressa as emoções de Hora de Aventura em si e fica explícito a mensagem, a essência da série. Ela diz que as coisas nem sempre ficarão bem, mas não precisamos nos perder e perder nossos valores. Desde que cultivemos os relacionamentos que temos uns com os outros, reflitamos sobre nós mesmos e vejamos como nos encaixamos em nossa sociedade, tudo isso acaba por desenvolver a nossa autonomia para tomar decisões cruciais em nossas vidas. Portanto, podemos permanecer os mesmos, mesmo quando mudamos. O fato de Finn conseguir superar as suas dificuldades e aprender a se redefinir é uma prova dessa mensagem, e é uma prova da disposição de Hora de Aventura em mostrar o crescimento pessoal como um processo e desenvolver uma felicidade mais gratificante que reconheça as dificuldades e as lutas.
Finn lutou muito e cresceu em meio a muitas dificuldades, mas Hora de Aventura o apresenta com um teste final. Depois de enfrentar tantos desafios na adolescência, como o abandono dos pais, términos, solidão, vazio, seria tentador abandonar todos esses problemas e entrar em um novo modo de existência. Ser capaz de entrar nesse novo modo de existência poderia proporcionar paz e felicidade, mas isso faria ele escapar do processo de desenvolvimento e dos medos de criar relacionamentos que existem na vida. Porém, Finn já passou por muita coisa para simplesmente aceitar essa oferta. Por meio da empatia, ele aprendeu a criar relacionamentos recíprocos nos quais consegue compreender os outros como indivíduos complexos e assim compreender a si mesmo. Por meio desses relacionamentos e do autoconhecimento, ele desenvolveu uma bússola moral complexa o suficiente para compreender as semelhanças entre ele e seu pai e aceitar que existem algumas pessoas que não mudarão. Além disso, quando o cometa lista as coisas que o Finn deixaria para trás, como amor, ódio, amizade, solidão, ciúmes, segredos, violência, Finn usa essa bússola para perceber que nenhuma dessas coisas é inerentemente boa ou má, elas são apenas valiosas, inúteis, úteis. Então, através da autorreflexão, ele moldou um autoconceito que abraça sua habilidade de ajudar a criar e estar disposto a proteger uma sociedade de pessoas que ele ama. Através de todas as suas experiências, Finn constrói sobre sua identidade original de herói para que ele possa e escolha continuar sendo positivo, aventureiro e ajudar aqueles em necessidade, mesmo que isso reflita seu estado de espírito mais maduro e empático. Com o tempo, ao aprender a criar uma identidade integrada e dinâmica, ele passa a entender melhor a vida adulta. Ser adulto é aprender a amar a si mesmo e aos outros, é entender que o universo reflete a vida que você deseja viver, e ao ser gentil, heróico e aventureiro, você pode viver uma vida com significado e felicidade. Mesmo que você mude, você de maneiras significativas permanece a mesma pessoa que você era, é e será. Portanto, Finn responde ao cometa dizendo não com incerteza, mas com convicção e propósito. Ao entrar na vida adulta, ele é Finn, o humano, herói de Yu. Ele sabe quem é, sabe para onde quer ir com a sua vida, e está feliz por estar vivo e ser ele mesmo. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui e viram as duas partes. Abordei mais a sexta temporada de Hora de Aventura, porque é onde o desenvolvimento do Finn tem seu ápice, é onde ele passa por várias mudanças e perspectivas. Eu não mencionei o Fern, porque é um personagem que vou querer falar mais à parte, mas enfim, de qualquer forma, obrigado por ter chegado até aqui. Infelizmente, a primeira parte levou direitos de autor, então se vocês conseguiram de alguma forma me ajudar, seja se tornando um membro, comentando, deixando like, serei eternamente grato. Ah, sim, tem a opção do super obrigado, mas enfim, muito obrigado por ter chegado até aqui, e bem, eu sou Maru, e esse é apenas o início da jornada. Fui!